Senhor, muito obrigado por estarmos juntos por meio desse recurso tecnológico. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia renovada neste dia em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, porque a nossa intenção, o desejo do nosso coração é bem dizer-te no tempo que vamos estar aqui reunidos. E suplicamos que em tudo o Senhor nos dirija, que a tua voz seja ouvida mais uma vez entre nós. A despeito das nossas limitações e fragilidade, fala aos nossos corações, que o Senhor nos exorte, nos console. Somos gratos ao Senhor, porque temos a tua palavra e mesmo em meio a esse momento de distanciamento, temos a possibilidade, por meio desses recursos tecnológicos, de estarmos falando de ti, compartilhando a tua palavra e adorando junto com os nossos irmãos ao Deus bendito. Receba, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Fala, mais uma vez, suplicamos a Ti, aos nossos corações. E juntos, em nome de Cristo Jesus, também suplicamos por aqueles que estão enfermados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais. Que o Senhor tenha misericórdia, não só no nosso estado, mas em todo o nosso país, pelas nações espalhadas pela face da terra. Que a Tua boa mão, Senhor, age em favor daqueles que estão doentes. Clamamos ao Senhor, clamamos também pelos seus familiares, que haja renovo, que haja esperança e que toda essa circunstância, Senhor, toda essa crise de saúde possa levar as pessoas a perceberem a necessidade de estarem prostradas aos pés do Deus Altíssimo por meio de Cristo Jesus. Leva-nos, Senhor, a reflexões mais profundas, leva-nos, Senhor, a percebermos de que modo o Senhor quer que a sua igreja haja, de que modo a Tua vontade deve ser estabelecida em nosso meio, nos torna mais sensíveis, Senhor, a agir do Teu Santo Espírito, faz com que nós sejamos humilhados, que a toda arrogância, toda vaidade, toda insistência em vivermos em pecado seja quebrada no nosso meio e que a nossa vida seja de verdade para o louvor da Tua glória. Tira, Senhor, do nosso meio todo cerimonialismo, todo ritualismo, para que a nossa vida seja de fato um culto verdadeiro a Ti em obediência. Sabemos que obediência, Senhor, então nos ajuda, porque somos naturalmente desobedientes. Assim nós clamamos, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, você deve estar aí observando que nós estamos num cenário novo. Um cenário novo. E para que a gente promova um cenário novo, não é muito difícil, né? Eu estava do outro lado da mesa e passei para esse lado da mesa. Então, você que ainda não conhece a minha casa, você está vendo ali, ó, lá, os meus quadros junto naquele painel, os meus quadrinhos, de um lado você está vendo e para baixo assim também você está vendo, né? Para baixo assim. Os quadrinhos que eu uso decorando esse painel ao redor da televisão, fazendo um U assim em torno da televisão, e ali estão os meus filmes preferidos, né? Não todos, mas a maioria deles está ali. Primeiro, você pode observar, né? Observando ali é o Star Wars. É uma imagem que aponta para Star Wars. Eu amo cinema, gosto muito de cinema e a minha sala tem essa decoração desses quadrinhos. Então mudamos o cenário só para quebrar um pouco essa rotina de imagem, para que você tenha essa possibilidade de ver de outro ângulo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 e o capítulo 8 de Juízes. E eu quero propor menos intervenção minha. Como o texto é longo e eu não quero deixar de ler, quero que você observe que eu vou fazer menos intervenções e que eu devo fazer 3 aplicações básicas. 3 aplicações básicas, suponho que são estas que eu devo observar. Eu vou fazer a leitura quase que corrida do capítulo 7 do livro de Juízes e depois o capítulo 8 e assim terminamos. Talvez o capítulo 7 e até parte do capítulo 8 numa sequência mais corrida e a parte final do capítulo 8, então, a gente faz uma segunda sessão. Então serão basicamente 2 sessões, né? O capítulo 7 até parte do capítulo 8 e depois a parte final do capítulo 8.
pessoal está dizendo aqui que o cenário novo está muito lindo. Obrigado aí pela consideração do cenário novo, né? Que bom, vou sentir falta desses momentos quando a gente voltar para o nosso ajuntamento no templo. Quem sabe a gente não promove um encontro semanal com uma live assim, para que a gente possa continuar estudando a Bíblia, junto com aqueles que estão longe e não são da nossa comunidade. Quero dizer também, para quem não nos acompanha, por meio da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamurra, que toda sexta-feira a gente disponibiliza um vídeo no meu canal chamado Porções do Evangelho. Então ali toda sexta-feira a gente disponibiliza um vídeo de 7, 6, 8 minutos, um vídeo pequeno, com algum comentário, com alguma reflexão breve, rápida. Então, se você procurar lá em Porções do Evangelho no YouTube, você vai achar toda sexta-feira, e você vai achar uma série de outros que já foram publicados. Entra lá, se inscreve no canal e assista também Porções do Evangelho, que a gente toda sexta-feira publica. Amanhã é dia de mais uma publicação de Porções do Evangelho. Meditações breves, rápidas, de poucos minutos, que você pode acessar o YouTube e assisti-las, tá bom? Bom, então, como eu disse, vai ser basicamente 2 sessões. Eu vou ler o capítulo 7, basicamente até parte do capítulo 8, peço que você acompanhe em Juízes, e eu devo fazer poucas paradas e somente, basicamente, 3 aplicações. É isso que eu estou me propondo a fazer, realizar nesta noite. Então, ao contrário dos outros dias, onde eu me detenho fazendo muitos comentários, hoje nós teremos mais textos, e por isso eu peço a tua paciência, teremos mais textos e menos aplicação, menos reflexões em cima do texto, tá bom? Então, mas eu não quero deixar de ler o texto junto com você. Então, abra aí a sua Bíblia em Juízes 7 e vamos fazer a leitura. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Só para a gente lembrar, estamos na iminência dos medianitas continuarem dominando, continuarem exercendo domínio. Deixa eu ajeitar aqui, perdão que eu mexi. Continuarem exercendo domínio sobre os filhos de Israel. E Deus levanta um libertador, um juiz, mais uma vez manifestando a sua graça, a sua misericórdia diante de um povo desobediente. E todos esses juízes, todos esses libertadores, como eu tenho falado insistentemente, eles, embora de forma provisória, temporária, limitada, frágil, porque eles também eram pecadores, e todos eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo. E agora o povo que está subjugando os filhos de Israel são os medianitas. E Deus levantou o Gideão para que fosse, neste momento, mais um dos libertadores, mais um dos juízes. Então o texto vai dizer: disse o Senhor, versículo 2, a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, 22.000 e 10.000 ficaram. Vamos contextualizar. Há uma organização, o povo se organiza para confrontar os medianitas, e Deus, já sabendo do coração daquele povo, Deus vai dizer: olha, é multidão de gente, e para que eles não se vangloriem posteriormente, para que eles não identifiquem que eles foram os mesmos que se salvaram, então Deus ordena que parte daquele povo já retorne, para que depois eles não venham se vangloriar. Então, por isso que Deus vai dizer: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram.
Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se baixou de joelhos a beber água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos medianitas abaixo dele no vale. Então essa é a primeira parada, e a primeira reflexão, e também a primeira aplicação. Perceba que Deus vai usar Gideão, Deus poderia estabelecer com o seu poder, por meio da sua palavra, o extermínio, o domínio daquele povo, poderia fazer com que os medianitas fugissem somente pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua expressão, a manifestação da sua glória. Qualquer ação poderosa de Deus poderia fazer com que aquele povo fugisse. Mas Deus queria usar os filhos de Israel, assim como Deus quer usar a igreja. Deus quer nos usar para o louvor da sua glória, apesar do que nós somos. No entanto, Deus sabia do coração daqueles homens, como eles eram desobedientes e como eles tendiam à idolatria. Então Deus manda que Gideão ordene que aqueles que fossem medrosos, aqueles que fossem covardes, aqueles que fossem tímidos, dali já voltassem. Então a gente vai ver que 22 mil vão voltar e 10 mil vão ficar. E aí desses 10 mil, o texto vai dizer que Gideão vai levá-los a beber água, e a gente vai ver que a maior parte deles, 9.700, vai se baixar, ficar de joelho e vai beber água. E aí 300, vai levar água até a boca e lambendo vai beber aquela água. Esse foi o critério que Deus usou para mostrar aqueles que estavam mais atentos, aqueles que estavam com uma condição de cautela, de prudência. Eu não sei exatamente, e seria arriscado eu dizer, exatamente por que Deus usou esse critério. Fato é que desta forma, Deus, de forma soberana, precisa, perfeita, estava identificando aqueles que iriam com Gideão. Quantos? 22 mil, depois 10 mil, e daqueles 10 mil somente 300 ficaram. Primeira coisa que a gente pode observar, que Deus não divide a sua glória. A glória é de Deus, o poder é de Deus, a autoridade é de Deus. Ninguém tem poder por si mesmo, ninguém pode fazer absolutamente nada. Isto é uma coisa que nós precisamos reconhecer, aprender e tornar como algo absoluto, reconhecer como algo absoluto na nossa vida. Não trate ninguém, não veja ninguém, pastor, liderança nenhuma, como aquele que tem capacidade, como aquele que realiza coisas, como aquele que tem poder em si mesmo. Todo poder é de Deus. Deus promove, Deus usa por meio da igreja. Deus promove para si instrumentos. Instrumentos como vasos de barro. Para que o seu Santo Espírito, para que o seu poder, para que a sua glória seja manifestada. Mas nenhum dos que compõem a igreja de Cristo é mais do que vaso de barro. E Deus não compartilha, Deus não divide esta glória com ninguém. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender, é isto. Deus usou esse recurso para mostrar que a vitória sobre os medianitas viria pela sua mão, pelo seu poder, pelo seu agir. Podia ser 300, podia ser 400, podia ser 500, podia ser 10 pessoas. Deus poderia não usar absolutamente ninguém, mas ele decidiu usar 300. E essa quantidade pequena, comparada com a força do exército dos medianitas, com a quantidade dos medianitas, exatamente para, de forma didática, mostrar que aquela vitória viria das mãos de Deus. Então, pare e pensa, meu irmão, minha irmã. É isso que Deus quer nos ensinar por meio desse texto. Muitas vezes, como nós vimos que os próprios filhos de Israel faziam,
diante do domínio do povo medianita sobre eles, que tomava o seu gado, tomava a sua produção agrícola, e eles buscavam estabelecer fortificações para eles. Tudo isso é o momento onde a gente esquece que exatamente quem promove todas as coisas é o nosso Deus. Então, Deus nos trouxe para esse estudo, nos trouxe para esse momento, para falar aos nossos corações, se por um lado há vaidade, para que a nossa vaidade seja quebrada, se por um lado há arrogância, para que a nossa arrogância seja quebrada, mas por outro lado também, para que, em havendo desesperança, em havendo desespero, em havendo desânimo, diante de qualquer tipo de obstáculo, diante de qualquer tipo de situação, nós sejamos lembrados que este Deus é poderoso. Então vou repetir a primeira aplicação que eu quero fazer com você aqui. Isso está aqui disposto dessa forma para revelar o poder, a autoridade, a grandeza desse Deus, que a tudo controla, que tem todas as coisas sobre as suas mãos, que está tendo cuidado de conduzir a história segundo o seu querer. Isso está descrito aqui nos primeiros versículos, se você chegou depois, de Juízes 7, exatamente para mostrar que Deus quis usar esses 300 homens. Mas ele poderia usar 200, poderia usar 1, poderia usar 10, poderia usar nenhum, poderia usar 1000. Mas esse número reduzido diante de primeiro 22 mil que foram embora, depois diante dos 10 mil que foram embora, melhor, 9.700, um número tão reduzido de 300 homens diante de um exército poderoso, é simplesmente para nos fazer lembrar que este Deus foi o mesmo Deus, o Deus neste relato, que por meio da sua palavra criou o universo, todas as coisas. E Colossenses 1 vai dizer que ele, e também o Salmo 104, e também o Salmo 24, ele vai dizer que todas as coisas também foram criadas por meio dele e todas as coisas subsistem nele. Então, irmãos, por que há no nosso coração desesperança? Por que há no nosso coração temor? Por que há no nosso coração medo? Por que também há no nosso coração arrogância, vaidade? De um extremo, desesperança, medo, desânimo, e no outro extremo, arrogância, vaidade, autossuficiência. Então, um texto como esse é para nos fazer lembrar, não é pelas nossas mãos, não é pelas mãos de ninguém, é pelas mãos de Deus. E uma outra coisa que a gente pode ver aqui, olhando para Israel, é que é assim mesmo. Se você já liderou algum movimento na igreja, você já esteve à frente de algum departamento, se você de alguma forma já teve a oportunidade de exercer alguma liderança no meio da igreja, você rapidamente vai observar. O número que você vai poder contar não é o número de pessoas que frequentam a igreja. Uma coisa é o número das pessoas que frequentam a igreja. A outra coisa é o número das pessoas que se disponibilizam ao serviço do reino. Perceba que os primeiros que foram mandados de volta para casa eram aqueles que eram os covardes, os tímidos. Aqueles que não se dispunham, que estavam ali por algum outro motivo. Talvez porque eles foram exigidos, porque eles foram cobrados. Mas o coração deles não estava ali naquilo que eles iam fazer. Por isso o texto vai dizer, olha, os covardes, os tímidos, os que estão desencorajados, esses podem voltar. A bênção foi para todos. Perceba, a bênção da libertação se deu a todos, mas somente um grupo. E se você estiver envolvido no serviço do Senhor, primeira coisa que você vai aprender é exatamente isso, a ter misericórdia, a ter graça na convivência com seus irmãos, porque sempre será um desafio. Você vai ver que alguns vão se disponibilizar para trabalhar, alguns vão se disponibilizar para servir, e outros, claro, que a gente sabe que de fato existem pessoas que não têm a possibilidade de estar direto no fronte de batalha, e a gente reconhece e sabe disso. Não estou falando destes, eu estou falando daqueles que, em podendo, simplesmente se acovardam, simplesmente justificam, ou se estão, como estes, não estão com o coração no serviço. E o que Deus faz? Manda que eles retornem. Vocês retornam, vocês não foram chamados para esse serviço. E quando, e eu quero dizer, a gente se acovarda diante
do chamado do Senhor, da convocação do Senhor, quando a gente se mostra negligente, e talvez seja esta observação aplicada àqueles que se abaixaram, se curvaram e ficaram de joelhos para beber água, revelando a falta de prudência, a falta de cautela, quando a gente se revela indisposto ou de forma negligente no serviço do Senhor, talvez, e seja esse o caso desses 9.700 que ajoelharam para beber água, a gente deixa de viver, de experimentar o privilégio de sermos treinados pelo Senhor no serviço, de sermos santificados pelo Senhor no serviço. Existe um privilégio, e aí eu não estou falando de privilégio no sentido de benefício material ou de você ser mais importante que o outro, não é isso. É um privilégio da vivência, da experiência com Deus, que só pode ser vivenciada por aqueles que estão no labor, por aqueles que estão com a mão no arado, por aqueles que estão envolvidos com o serviço do Senhor. Isso faz parte da experiência do crescimento que Deus nos disponibiliza. Servir na obra, sofrer em meio às dificuldades para o louvor da glória de Deus. Então essa primeira aplicação, como eu falei, nós teríamos uma leitura sequencial do capítulo 7 e 8, fazendo poucas paradas, poucas observações e poucas aplicações. Essa primeira aplicação, a revelação do poder de Deus. Ele não precisa de ninguém. Ele é suficiente, ele nos usa apesar de nós. Isso para revelar o seu poder, para revelar a sua grandeza, a sua majestade. E isso quebra, de um lado, a arrogância, a vaidade, a autossuficiência daqueles que acham que são capazes de realizar por si mesmo, e por outro lado, nos traz esperança diante das adversidades, diante das circunstâncias difíceis, porque somos lembrados que não há nenhum tipo de limite para o poder desse Deus, a não ser Ele mesmo. Nada pode subjugar, nada pode suplantar este Deus. Ele está sobre todas as coisas. Isso então nos traz esperança, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz uma perspectiva além das circunstâncias que nós estamos envolvidos. E aí vamos continuar a leitura, e eu quero agora fazer a leitura do final do capítulo 7, seguindo o capítulo 8. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, versículo 9 do capítulo 7, levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos, ou seja, eu te entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial. Perceba que ele está dizendo, se ainda temes, por quê? Lembra daquilo que eu falei no estudo da semana passada? Se você não assistiu, assista, está no Facebook da igreja. Aquela prova que Gideão faz, aquilo não é um sinal de alguém que tem intimidade com Deus ou alguém que está confiado naquilo que está fazendo. Exatamente o contrário, aquela prova que ele faz com Deus revela a incredulidade de Gideão, ok? Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale. Ou seja, eram muitos, como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Toda essa descrição do autor é para dizer, todo poder humano diante de Deus não significa nada, nada. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Percebam, o medo deles é porque eles ouviam falar, conheciam acerca do poder deste Deus. O poder não era de Gideão, o poder não é de ninguém, o poder deste Deus. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou.
E tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Perceba que Gideão é alguém que precisa ter algo comprovável. Gideão é alguém que precisa ver. Gideão é alguém que precisa ter contato com aquilo, porque a palavra de Deus parece que não é suficiente para ele. E muitas vezes nós somos assim, e algumas pessoas mais ainda. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, e faz com que pessoas que são chamados por ele, mas têm a sua fé pequena, pequenada, pessoas que exercem, vivem uma incredulidade o tempo todo, Deus age com longanimidade e permite que os aspectos da história vá mostrando o poder desse Deus. É isso que Deus está fazendo. Deus vai lhe conduzindo o Gideão para que de forma empírica, prática, tácita, o próprio Gideão possa estar vendo, verificando aquilo que Deus de antemão já havia dito que iria acontecer. Tendo ouvido o versículo 15, Gideão contar este sonho, e seu significado orou e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às mediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às mediações, 3 grupos de 100, né? Do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asa e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos medianitas e impedi-lhes a passagem para as águas do Jordão, até Bet-bará. Convocados todos os homens de Efraim, cortaram-lhes as passagens pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam a 2 principais dos medianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Vou continuar a leitura, para que a gente possa acompanhar, e como eu disse, eu vou ler até, desculpa que eu bato aqui, está dando essa mexida, tá? E eu vou ler agora até a parte do capítulo 8, e terminando, vou até o versículo 21 do capítulo 8, e aí vai para a nossa última sessão, quando eu vou fazer as aplicações finais. Então os homens, que aqui continua dentro desse ambiente de batalha, continua ainda dentro desse ambiente de conflito. Agora esses 300 espalharam, né? Na verdade sabemos que é a mão de Deus, e eles estão baratinados, fugindo. E há uma convocação para que as outras tribos cerquem a passagem, de modo que os medianitas e os seus associados, eles possam sofrer a confrontação com as tribos de Israel. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste? E há um princípio de conflito, né, entre as tribos. Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os medianitas. E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizeste. Ou seja, vocês acabaram dominando os líderes. Então,
com falar-lhes estas palavras, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, e disse os homens de Sucote, passando pela região de Sucote, eles indagam, né? Dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem. Então Gideão pede alimento para a sua tropa, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos medianitas. A batalha só era dada como terminada quando os líderes, quando os reis, quando os principais eram dominados e mortos. Assim como uma região só era dada como invadida, dominada, na medida em que a capital fosse tomada. Porém, os príncipes de Sucote disseram, e aí a gente vai ver que os príncipes de Sucote, os principais de Sucote, vão refutar Gideão e a sua tropa. Porém, os príncipes de Sucote disseram, porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e o de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão, por isso quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou aos seus homens, em outro território, novamente falando aos líderes daquela região. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Também negaram qualquer tipo de ajuda. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna, e aí ele vai encontrar estes líderes medianitas, né, em Carcor. E os seus exércitos, com eles, uns 15 mil homens, todos os que restavam do exército dos povos do Oriente. E os que caíram foram 120 mil homens. 120 mil homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, prendeu os 2 reis dos medianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Eres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Passando pelaquela região, a região daqueles que negaram ajuda a eles, né? Ele encontra um rapaz e ele faz pergunta. Onde estavam os líderes, né? O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse, vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejaste de mim, dizendo, porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna? Ou seja, vocês já dominaram eles para que a gente possa servir a vocês, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, e espinho do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e Salmuna, que homens eram os que mataste em Tabor. Responderam, como tu és, assim eram eles, cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele, eram os meus irmãos, filho de minha mãe, tão certo como vive o Senhor, se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito, ou seja, Gideão falando a Jéter, seu primogênito, dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Zeba e Salmuna, levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Então vamos dar uma parada aqui, a nossa segunda parada e a nossa segunda aplicação, que é um reforço da primeira. O texto todo mostra com detalhes, de forma a ratificar a ideia de que os medianitas e os seus associados, os medianitas e os seus aliados, eram em número, em capacidade bélica, muito superiores
ao povo de Israel, aos filhos de Israel. Quando a gente vê, há uma disparidade em capacidade. E o que a gente aprende com isso, meu irmão? Por mais redundante, por mais óbvio que seja, você tem apenas duas possibilidades. Ou você olha para esse texto e entende que isso é uma mitologia, você olha para esse texto e entende que isso é um exagero, como dezenas, centenas de pessoas podem ser, de milhares de pessoas, dezenas, centenas de milhares de pessoas podem ser subjugadas por 300 homens. Como isso pode acontecer? Então existem duas possibilidades. Você considera isso uma alegoria, você considera isso uma mitologia, e você tem o direito de fazer isso, e aí você desconsidera que, na verdade, foi Deus que entregou todo esse exército nas mãos de Gideão, nas mãos dos desobedientes filhos de Israel. E este domínio, ou você então, a segunda opção, ou você então compreende, aceita, que na verdade o que temos aqui é mais uma vez a manifestação, a comunicação, a revelação de Deus diante de homens frágeis, limitados, pecadores. É a revelação de um Deus que é poderoso. A revelação, a manifestação, a comunicação que um Deus que está se autoproclamando o Todo-Poderoso. E não só Todo-Poderoso, mas um Deus que se revela misericordioso, gracioso. Sendo Ele Todo-Poderoso, Ele também é gracioso, misericordioso. Porque este povo de Israel, e se nós lembrarmos do capítulo 6, é o mesmo que levantou para si ídolos. Então, um Deus poderoso, justo, ele se revela gracioso, misericordioso, quando ele age de forma poderosa em favor daqueles que nada mereciam. Se você perceber, na verdade, esta é mais uma narrativa tantas que nós conhecemos na Bíblia, micronarrativas, que apontam exatamente para a história maior da redenção. Pessoas que nada mereciam, que não seriam capazes de se libertar, que não seriam capazes de mudar o quadro da sua subjugação, sendo auxiliados, sendo sustentados, sendo libertados pelas mãos do Todo-Poderoso Deus, que poderia, assim como fez com os medianitas, simplesmente exterminá-los, condená-los eternamente à subjugação, ao cativeiro, ao distanciamento da sua presença, porque ele é santo. Estamos falando de pessoas pecadoras. Então toda essa narrativa de cada um destes reis, de cada um desses juízes ou libertadores, aponta exatamente para aquilo que Deus realizou no seu plano salvífico, indo na direção daqueles que não poderiam, de forma nenhuma, alterar o seu estado, na sua fragilidade, pequenos, como diz o texto de Juízes 6, né? Falando da nação de Israel. Debilitados, pequenos. Podemos usar uma outra expressão usada por Paulo algumas vezes, mortos. Mortos. Ou então podemos lembrar também da visão do vale de ossos secos, como aqueles que estão como ossos sequíssimos. Nós jamais poderíamos mudar esta nossa condição. Nós poderíamos usar várias figuras do Antigo e do Novo Testamento. Poderíamos lembrar também a expressão que fala a respeito de um toco queimado, como tição queimado. Assim estávamos nós. E este Deus Todo-Poderoso, sendo também santo, que não comunga com o pecado, usou não de Gideão, mas de um que era perfeito, para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas. De que modo? Levando o Filho, Cristo Jesus, à cruz do Calvário, para que nós fôssemos retirados desta subjugação, para que nós hoje pudéssemos falar com certeza de que nós somos mais do que vencedores, que nada pode nos afastar do amor que há em Cristo Jesus, nem a morte, nem a espada, nem o abismo, nem potestade, absolutamente nada pode quebrar essa aliança estabelecida na cruz do Calvário, pelo sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus. Estamos nos aproximando da Páscoa, como disse João Batista ao ver o Jesus, o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
o Todo-Poderoso Deus. Por isso, 300. Por isso, não uma multidão de 30 mil. Porque eles poderiam acreditar a sua habilidade, a sua força, a sua capacidade. Mas somente aqueles pequenos, a quantidade menor, para que fosse revelada exatamente todo o poder, toda a glória, a manifestada a graça, a misericórdia de Deus, por meio da sua ação, do Todo-Poderoso Deus, em favor daqueles que não tinham condições de alterar o seu quadro. Isso te leva a quê? Isso me leva a um coração grato. Isso me leva a todo domingo, estar na igreja junto com meus irmãos. Nós somos aqueles que reconhecemos que fomos alcançados por essa graça, por esse favor imerecido. Nós somos aqueles que reconhecemos que não merecíamos o que o Senhor nos ofertou. Nós somos aqueles que, sendo chamados por este Deus, reconhecemos que fomos tirados de uma subjugação, de um estado que nós jamais poderíamos alterar, que nós não tínhamos força em nosso braço. Eu não tenho pés e nem pernas fortes. Hoje, muito pelo contrário. Me sinto frágil, mal consigo ficar de pé. Eu sinto força nos meus braços. Eu me sinto um homem com muita força física ainda, sobretudo nos meus braços. Força nenhuma eu tenho. Eu jamais poderia retirar-me da condição em que eu estava. Jamais. Nem se juntasse todas as pessoas da minha família, os meus amigos. A gente não poderia sair dessa condição. Foi necessário que alguém nos retirasse. Esse texto, então, de Gideão, é mais do que a história de um povo que foi libertado em dado momento, porque posteriormente volta a ser subjugado pela sua desobediência. Mas é um relato, uma micro-história da redenção, daquele que não poderia vencer os seus inimigos, e até mesmo o seu último inimigo, o seu maior inimigo, a morte, foi vencida com a ressurreição de Cristo. Louvado seja a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. Então eu vou ler o último versículo, porque se você entendeu tudo isso que eu acabei de falar, a despeito de toda a minha limitação e frágil capacidade de comunicar o que eu estou tentando comunicar, e eu creio na ação do Espírito para que mova o teu coração, desvende os seus olhos, tira o obstáculo para que você possa compreender o que está sendo ensinado, o que isso deve te levar é um tipo de constrangimento. Um tipo de constrangimento em reconhecer quem você é. Um tipo de constrangimento em reconhecer que você não poderia mudar este quadro sozinho e que Deus foi gracioso contigo. Esse tipo de constrangimento que faz com que o teu coração seja grato e de modo que você possa cultuar este Deus. De modo que a tua vida agora possa ser para o louvor da glória desse Deus. E aí eu quero dizer, como você pode continuar deliberadamente pecando? Como você pode voltar para a lama que você estava antes? Como você pode voltar a práticas que você tinha antes de ser encontrado por este Deus, por ser libertado por este Deus? Como? Que ingratidão é esta? Porque exatamente é isto que a gente vai ver que vai ser vivido, experimentado por Gideão. Gideão vai ser alguém que, no decorrer do que foi descrito daqui por diante, aquela incredulidade de Gideão, aquelas dúvidas de Gideão, vai revelar um homem que, a despeito de tudo que Deus fez com ele, vai estabelecer para si um harém, vai exigir riquezas e vai promover idolatria, assim como seu pai Joás havia feito. E Deus usou Gideão para que ele entrasse na casa de seu pai e quebrasse os ídolos, quebrasse os postes ídolos. Como alguém que experimenta uma realidade como esta, sendo usado por Deus para vencer os medianitas, agora vai exigir riquezas, vai promover um harém, vai colocar o nome de seu filho de Abimeleque, que quer dizer, o meu pai é rei. Como que alguém vai usar de vanglória? Como alguém vai voltar a pecar? Como alguém pode continuar pecando depois de tudo que viveu? Então, irmãos, é algo que isso deve martelar a nossa cabeça. Se você entende de fato o que é a salvação, o que é o Evangelho,
quem é este Deus, quem é você, de onde você estava e o que Deus fez para te retirar de onde você estava. E refiro-me não à força, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E se você entende isto, como você pode continuar vivendo deliberadamente no pecado? Eu peco, irmãos, eu peco. Eu estou dizendo que eu peco, eu confesso para vocês que eu peco, mas eu tenho vergonha do meu pecado. Eu não fico tentando relativizar a verdade de Deus. Não, talvez não seja assim, talvez seja de uma outra forma. Não, eu me calo diante da lei de Deus. Eu tenho vergonha do que eu sou, irmãos. Eu tenho vergonha do que eu faço. Como pode continuar ouvindo a voz de Deus? Como pode continuar ouvindo a lei de Deus? Sendo lembrado semanalmente, dominicalmente, todos os dias, sendo lembrado de que você foi retirado de onde você estava, de que Deus Todo-Poderoso se manifestou em seu favor, usou de graça e misericórdia. E como pode continuar voltando para a lama, irmãos? Como pode? Foi isso que Gideão fez. Voltou àquilo que é chamado por Deus de prostituição, que é, irmãos, a idolatria, a desobediência à sua lei, um coração obstinado, endurecido. Eu quero dizer que ver irmãos e irmãs que continuam no meio da igreja, pecando deliberadamente, manifestando o seu pecado sem constrangimento. Isso leva ao pastor uma tristeza muito grande, porque ele está ali sempre ensinando, sempre falando, e vê as pessoas, algumas insistindo no erro, insistindo no pecado. Isso causa uma tristeza grande, sem que você veja constrangimento, vergonha. Um pai, diante da sua orientação, ou da orientação aos filhos, ele orienta, ele fala, ele ensina, a despeito da sua limitação, da sua fragilidade, e vê filhos desobedientes. Isso causa tristeza ao pai. E quem é pai sabe do que eu estou falando, quem é mãe sabe do que eu estou falando. Causa tristeza ao pai, causa tristeza à mãe. Mas estamos falando de pastores que são falíveis, estamos falando de pais que são falíveis. Agora, de forma comparativa, relaciona isso a Deus, irmãos. Estamos chegando agora à Páscoa, onde nós celebramos sempre a ceia do Senhor. Como, irmãos, diante desse momento histórico, como nós podemos continuar vivendo no pecado, levantando diante de nós ídolos, vivendo de forma obstinada, com o coração voltado para o pecado, irmãos, sem vergonha, sem constrangimento? É o que Gideão faz. Volta, como se não tivesse sido ele mesmo o que foi usado por Deus para enfrentar os exércitos midianitas. Como se não fosse ele mesmo usado por Deus para derrubar os altares do seu pai. E o texto então vai dizer: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho, e o filho do teu filho, querendo estabelecer uma monarquia, né? Porque nos livraste do poder dos medianitas. Percebe, irmãos? Como assim? Não foi Gideão que conduziu o povo, foi Deus. Não foi Deus, irmãos. Os filhos de Israel não entenderam nada. Eles queriam aclamar Gideão como rei, porque você nos libertou. Era o momento deles se prostrarem diante de Deus e dizer: louvado seja Deus, que nos libertou. Mas o que eles fizeram? Eles exaltaram a Gideão. E é assim que a gente age. A gente se exalta, a gente exalta o outro, a gente faz declarações de amor, de gratidão a qualquer pessoa. Quando, na verdade, a nossa vida deveria ser uma vida de louvor da glória de Deus. Porque o que você tem, o que você é, a começar pela sua salvação, se dá pela graça de Deus. Isso também acontece com os ímpios, os incrédulos, os que estão afastados de Deus. Deus também dá a eles, sem que eles mesmo reconheçam. Ninguém promove nada para si mesmo com a sua própria força. É sempre a mão graciosa de Deus, beneficiando crentes e descrentes. Mas nós que somos identificados como povo de Deus, nós deveríamos ter a conduta de gratidão.
de reconhecimento que todas as coisas vêm do Senhor. E a primeira coisa que eles fizeram foi: Gideão, reconhecemos, foi você, nos governa. Quando, na verdade, isso deveria ser uma oportunidade para eles, quebrantados, se afastarem da idolatria, quebrantados, se afastarem da desobediência, quebrantados, se prostrarem diante de Deus. Mas não, vão na direção de adorarem a Gideão, de serem gratos a Gideão, a prestar culto a quem não deveria, a ser gratos a quem eles não deveriam agradecer. E, sobretudo, agradecer ao Senhor. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos medianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão, e aí ele falou certo, é isso mesmo. Uma palavra assertiva: é o Senhor que estará diante de vocês. Disse-lhe mais Gideão, e daqui por diante a gente vai ver uma série de declínios. Um pedido vos farei: dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinha argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. Estenderam uma capa e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Deste peso fez Gideão uma estola sacerdotal. Não há, e aí mais adiante a gente vai ver mais uma vez isso sendo citado, né? Não há, e eu não quero ser preciso porque não temos como precisar o que é essa estola sacerdotal, mas é um tipo de vestimenta, é algo que vai fazer parte daqui por diante do culto idólatra de Gideão. Então Gideão vai estabelecer mais uma vez a idolatria no meio de Israel. O mesmo Gideão que quebrou os ídolos, os postes ídolos de seu pai, que foi usado por Deus, agora pede a riqueza do povo e ele agora vai levantar para si um ídolo. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. E o termo aqui, irmãos, prostituir é idolatria. E é duro essa palavra, né? Mas aquele que vive em desobediência, aquele que vive em idolatria, é assim que muitas vezes Deus fala. Prostituta, prostituto. É uma palavra dura, porque Deus estabeleceu uma aliança, fazendo uma referência àquilo que o noivo faz com a noiva faz com o noivo. E nós somos a noiva de Cristo, irmãos. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. Nós não podemos nos prostituir, irmãos, vivendo em desobediência, em pecado, como se nada tivesse acontecido antes conosco. O pecado precisa ser expurgado da nossa vida. A idolatria precisa sair, irmãos. A gente precisa identificar os ídolos e não expurgá-los e não levantar ídolos. Eu fico perplexo como nós convivemos com os pecados, irmãos. Aqueles que são apontados, aqueles que nós exortamos, aqueles que são indicados, aquele que a Bíblia está sempre falando. Você sabe do seu pecado, do ídolo que há no seu coração. E Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Um laço, uma armadilha, algo que prende. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, ou seja, Gideão, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. E ele estabeleceu um harém para ele. Aproveitou de toda aquela fama, de toda aquela glória para enriquecer-se, estabelecendo agora um harém para ele e levantando ídolos, quando na verdade ele deveria apontar para o Deus Altíssimo.
A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele pôs por nome Abimeleque, que quer dizer, o meu pai é rei. Ou seja, ele fez questão que o nome do filho apontasse para a sua grandeza, para a sua majestade. Aquilo que aparentemente ele negava, não, eu não quero ser rei diante de vocês. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Asbieritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel, ou seja, não há mudança. E puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, Gideão. Ou seja, e nem foram benevolentes com a casa, a descendência de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Ou seja, o povo, aquele mesmo povo, olha, fica aqui, seja o nosso rei, e que a sua descendência permaneça. Eles não honraram, não consideraram. É isso que o pecado faz conosco. Todo tipo de corrupção. Eu não tenho mais o que falar nesse estudo. O Todo-Poderoso Deus, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, não merecendo nós nenhum benefício, ele age em favor de nós. Vamos voltar para a lama? Vamos continuar com velhas práticas? Vamos continuar levantando ídolos? Vamos continuar em desobediência? É triste isso, irmãos. Vamos continuar assim? É a história da redenção. E a redenção implica em vivermos em santificação, em ser expurgado, mesmo que doa, do nosso meio, o pecado. Ser expurgado da nossa casa, mesmo que doa, o pecado. Ser expurgado da nossa vida, mesmo que doa, o pecado. Os ídolos precisam ser quebrados. Sempre dói, sempre é difícil. Não voltar, não intensificar, não voltar para os ídolos que nós vivíamos antes. Não criar novos ídolos. Estamos na semana da Páscoa. Neste período, neste tempo, é o relato de toda a dor, todo o sacrifício, toda a entrega do Filho de Deus. Isso não move o nosso coração? Isso não nos leva a pensar acerca da necessidade da renúncia? Vivermos para o louvor da glória do nosso Deus? Domingo vamos participar da ceia do Senhor. Se você não é da nossa igreja e não tem nenhuma participação na sua igreja, física ou online, você sendo membro de uma igreja, crente em Cristo Jesus, você é convidado a participar conosco. Faça a sua mesa na sua casa com o suco de uva e o pão e participe conosco. Mas como a gente vai participar desse momento no domingo? Como nós vamos participar? Sem nenhuma mudança? Sem abrirmos mãos do pecado? Parar por aqui. Hoje é quinta. Terça-feira a gente volta a falar, tá bom? Para quem não estava antes, mudamos de cenário, virei o lado da mesa, né? Está ali os meus quadrozinhos de cinema que eu tanto amo, que eu tanto gosto. Um beijo no coração, Deus abençoe. Se você não assistiu ainda, amanhã vai ser publicado Porções do Evangelho, também no Facebook da igreja. E eu publico sempre no YouTube, no meu canal. Se você botar lá Porções do Evangelho, 6, 7 minutos, uma mensagem breve, rápida, que você pode assistir, que vai sempre ser útil para a sua vida. Para isso a gente trabalha, para isso a gente serve. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui diante da Tua Palavra. Somos gratos a Ti, porque o que seria de nós se não fosse a Tua boa mão? Somos pequenos, debilitados, frágeis. Estávamos em cativeiro, presos. Não poderíamos nunca contender com o nosso inimigo, nunca. Estávamos aprisionados, Senhor, no império das trevas. E com mão poderosa, forte, incomparável, e pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, o Senhor nos arrancou do império das trevas.
Ó Senhor, não há benefício maior. Não Gideão, mas Jesus Cristo, o Rei da Glória, como homem, sendo Deus, se entregou na cruz do Calvário, para que nós fôssemos purificados dos nossos pecados, perdoados dos nossos pecados, reconciliados em Cristo Jesus com o Pai, para que então pudéssemos ter paz. Glória a Deus, aleluia por isso, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por comparável bênção, merecida bênção. Ajuda-nos, Senhor, porque gostamos da lama, gostamos dos ídolos, somos desobedientes. Faça expurgar do nosso meio, Senhor, o desejo que nós temos de voltarmos para a lama, de vivermos em desobediência. Tira toda a nossa insensibilidade, Senhor, diante da Tua palavra, que é poder. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações, revela os nossos ídolos, Senhor. Ajuda-nos a sermos purificados. E não permita, Pai, que levantemos para nós ídolos, que não possamos esquecer o que o Senhor fez e o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora, Senhor, estamos já comemorando a semana da Páscoa. E lembramos já que o Cordeiro de Deus foi entregue, Senhor. O Cordeiro de Deus foi entregue, sendo Ele perfeito, Senhor, puro. Foi entregue por homens como eu, Senhor. Que isso me constranja, que isso constranja os meus irmãos. Que a gente não fique relativizando, Senhor, o nosso pecado, tratando como se fosse coisa pequena. É imundo, é fétido, ofende o Senhor. Dá-nos pureza, Senhor. Faz-nos a imagem do nosso Redentor, Cristo Jesus. Obrigado pelos meus irmãos, por todos quantos estão assistindo. Nós bendizemos ao Teu santo nome, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor. Vivifica a Tua igreja. É o que suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.